Quando você quiser que eu mude a tela, é só me avisar que eu passo. PUC, está com você de novo. Você vai comentar sobre os livros, não? Ou Posso quer fazer que um eu fale? comentário rápido, né? Esses Sim. encontros de quinta-feira estão sendo baseados numa literatura que vai passar por várias obras. E aqui nós selecionamos algumas que vocês, tendo interesse, vão ter a possibilidade de acessar por e-book ou o livro físico junto à editora Teosófica. Nós temos a honra de contar aqui nessas apresentações com o book, que é autor, entre outras obras, de Você Colhe o que Planta. Deixa eu colocar aqui, eu posso indicar isso para vocês, se vocês quiserem eventualmente. Aqui nós temos um livro do book. Nós vamos trabalhar fundamentalmente com o livro Karma e Dharma, de Annie Besant. Nós vamos passar por Investigando a Reencarnação, de John Audio, através do Portal da Morte, de Geoffrey Hodgson. Eu, normalmente, nos cursos que nós normalmente fazemos em Curitiba, de introdução ao pensamento teosófico, trabalho fundamentalmente com a autocultura à luz do ocultismo, do Taimini, e a sabedoria antiga de Annie Besant. São livros para a gente começar a estudar teosofia, ao lado de fundamentos de teosofia. Na região sul do país, nós estamos há um bom tempo fazendo cursos de introdução e abrindo novos espaços de atuação da Sociedade Teosófica, com uma apresentação sequencial de 9 módulos baseados no livro Tradição Sabedoria, do Ricardo Lindemann e Pedro Oliveira. Também vamos trabalhar com a vida espiritual de Annie Besant e, basicamente, com esses 3 pequenos, gigantescos livros: A Voz do Silêncio, Luz no Caminho e o Bhagavad Gita. Então, aqui nós temos uma ampla bibliografia que vai nos auxiliar a percorrer esse estudo do karma, do dharma e da reencarnação. Vamos passar a borracha aqui nisso tudo. Então, aqui vocês têm um link, um telefone e o site de acesso, caso desejem adquirir esse livro, qualquer um desses livros ou dessas obras, que estão com preços promocionais e podem ser entregues nas suas casas. Volto a palavra para você, Buque. Tudo bem. Eu queria apenas, primeiro, agradecer a oportunidade e solicitar uma certa paciência para aqueles que já são veteranos da teosofia, porque a nossa apresentação eu procuro fazer o mais simples possível, procurando transmitir essa mensagem tão divina da sabedoria para aqueles que chegam pela primeira vez ou que pouco estão familiarizados com a teosofia. Então, tem muitas imagens e essas imagens é um meio assim de procurar expressar mais do que as palavras poderiam fazer. Então, tem aí o Karma e Dharma. Esse livro, Karma, está visível aqui, foi o primeiro que nós lançamos em 1999, que quando a gente fazia as palestras, eles achavam assim muito elevado e queriam numa linguagem simples, que fosse bem assimilável, e esse foi o objetivo de nós lançarmos esse livro. E colocar figuras, né? Muitas figuras, que a princípio eu queria fazer tipo de um gibi, mas não foi possível, mas tem muitas figuras esse livro. E depois de 1999, a primeira edição, que foram 1000 volumes, dali pouco tempo, em poucos meses esgotou, nós lançamos a segunda edição e depois em 2001 a terceira edição. A primeira com 1000 volumes e as outras duas com 2000 volumes cada uma delas, né, edição. E depois também lançamos o Dharma. Além disso, nós temos o Manual Básico de Teosofia, que também é um modo de
dá uma ideia da teosofia de modo simples. O livro Para Ser Feliz é Preciso e a maçonaria esotérica. E isso daí teve assim uma repercussão que nos satisfez muito e cedemos o Karma para Principiantes para a editora Teosófica. E aí lançaram Como Você Colhe o que Planta. E muitas pessoas na época me perguntavam, escuta, você é agricultor, né? Porque você colhe o que planta. É que está lá no livro Karma, na vertical, e eles não tinham tanto apercebido disso. Mas vamos lá, começar pelo Karma, então. Vamos passar o próximo slide. Você está... Karma é uma palavra de origem sânscrita com múltiplo significado. O sânscrito é uma linguagem que é difícil a gente falar com o que significa aquela palavra, porque tem múltiplo significado. Uma delas, karma etimologicamente é ação. Só que vamos raciocinar um pouco sobre isso. Quando que começou e quando começa esse karma? Quando que é essa ação? Refletindo sobre isso, se a gente nos atermos à formação do mundo, desde que começou a manifestação, desde que a divindade se manifestou e criou mundos, já começou a ação. Então, é um processo que vem desde o início da formação dos mundos. E toda ação provoca uma reação igual em sentido contrário, é a famosa lei de Newton. E alguns chamam de ação, mas ao mesmo tempo se está embutido nesse processo a reação, porque toda ação dá uma reação igual em sentido contrário, né? Outros chamam de causa e efeito, né? Vamos para o próximo. Hoje você está controlando aí, Otávio? Isso. Ação e reação. É a causa e é efeito também. Então, toda causa tem o seu efeito, e o efeito é consequência de uma causa. A seguir, esse outro significado também para a palavra karma, além de causa e efeito, que toda causa produz um efeito, nós temos aí uma lei da justiça divina. Quer dizer, se a divindade é perfeita, suas leis também o são. E isso daí é um sentido de justiça divina. Também é chamado de lei de harmonia universal. Porque se a causa vai produzir um efeito, e esse efeito vai voltar à origem para harmonizar. E costuma-se falar de uma pedra lançada num lago, formam-se as ondas, elas vão até a margem e depois voltam para aquele ponto central, então restabeleceu aquela harmonia, no caso do lago. E isso ocorre em nível universal. Além disso daí, lei da harmonia universal, é também uma lei da justa retribuição. Quer dizer, tudo que nós fazemos tende a ser retribuído para nós mesmos. Também é chamada de lei do relacionamento. Tudo no universo está interrelacionado. Não há nada separado de nada. Embora a gente aparentemente veja as coisas separadas, na verdade, elas estão interconectadas, interrelacionadas. E também é chamada essa lei do karma de lei do equilíbrio e lei do ajuste evolutivo. E a finalidade da vida também é a evolução. Agora, essa evolução tem que ser com harmonia, tem que ser com equilíbrio, tem que ser com bom relacionamento. E, finalmente, também é chamado lei da causa ética. Então, a gente vê que uma
uma palavra como karma tem múltiplos significados, né? Abrangente. E cada um vê sob um aspecto. Mas todos esses aspectos se encerram num só, que é a lei do karma, que etimologicamente quer dizer ação. E nós estamos constantemente em ação. Ou mesmo que a gente não perceba, mesmo dormindo, o coração está funcionando, o intestino, o rim, o fígado, tudo está numa certa harmonia. E, logicamente, isso daí extrapolando do ser humano para o universo. A Terra está girando em torno de si mesma, em torno do Sol, o sistema solar também está girando, as constelações estão unidas e girando também, e assim vai indefinidamente. E isso daí também ocorre em nível, vamos dizer assim, em nível cósmico, né? Tudo no cosmos está em ação e também está nas partículas subatômicas. E hoje é mais fácil falar sobre isso porque com a física quântica é um novo universo que se encontra na estrutura íntima da matéria. Pode passar o próximo, Otávio. Bom, aqui um modo simples, né? Quanto maior a força do carro no poste, maior a reação do poste no carro. Aí também pode falar, mas isso daí foi uma ação acidental. Nós não sabemos. Pode ser que o indivíduo esteja alcoolizado, pode ser que não usou o cinto de segurança, pode ser que houve uma distração, um defeito no carro, mas, enfim, é uma ação que provoca uma reação. Aqui nós podemos ainda abrir um parêntese para imaginar o seguinte, ou procurar refletir sobre o seguinte: tudo tem uma razão de ser, o acaso não existe no universo. Quando a pessoa não está bem consigo mesmo, ou com raiva, ou com vingança, maledicência, crueldade, as partículas vibram em baixa frequência. E os seres altamente espiritualizados, eles vibram em alta frequência. E essa baixa frequência de uma pessoa que está descontente, com raiva e maledicência, seja lá o que for, aquela energia fica mais próxima dela e atrai outras semelhantes. E quando o ser é altamente evoluído, vibra em alta frequência, essas ondas vão, essas energias, mais distante e são mais duradouras. Ainda bem, né? Mas vamos para o próximo. Pode passar o outro, Otávio. Aqui é a mesma coisa, né? O tempo de criança, uma gangorra, quanto maior a ação de um lado, maior a reação do outro lado. É lógico, está relacionado com o peso da pessoa também, né? Mas também com o impulso que ela vai dar quando a gangorra ela tiver com o pé no chão, a pessoa vai ter um impacto maior do outro lado e vice-versa. Vamos para outro. Um dia é doutoreiro, né? Quer dizer, então ele fez alguma coisa ou já participou de muitas touradas, né? Mas pode chegar um dia, e vamos passar o próximo, outro dia é doutor, né? Quer dizer, uma ação e uma reação. E agora, não quer dizer que isso aí é uma fatalidade, vai sempre acontecer. Nós podemos colocar naquela ação outras variáveis que podem superar essa daí, como mais tarde nós vamos ver. Pode passar o próximo, tá? Não há dois karmas iguais. Cada pessoa tem o seu karma. Assim como a impressão digital. Não há uma
que seja igualmente a outra. Pode ser semelhante, mas não igual. Isso daí me faz lembrar um caso que houve um assalto numa joalheria e foi chamado o perito para ver lá o estrago que tinha feito. Na hora que ele chegou e viu num vidro onde estavam as joias, levaram a joia, deixaram o vidro ali, estavam as impressões digitais daquele que roubou. Ele chegou e parou assim, falou: ó, não mexe em nada disso aqui, que eu já sei quem é esse indivíduo, sei o CPF dele, sei a carteira de identidade, sei o nome completo, onde mora, o que faz, tudo. Mas como, né? Ele falou: bom, cada um tem uma impressão digital. Pela datiloscopia, cada um tem uma ficha, quando nós tiramos nossa identidade, é só procurar lá, que é fácil de achar. Isso daí é classificado. E foi lá, falou: ó, é fulano, é tal, e foram fuçar e acharam facilmente a pessoa, né? Porque ao pegar lá, ele pegou o vidro com as duas mãos e deixou a impressão digital lá. Então, vejam só, é aquela história, pelo dedo se conhece o gigante, né? Uma coisa mínima, a gente pode chegar no todo, né? E daí pode refletir também, Deus está em toda parte, né? E está dentro de nós também, mas cada um é uma singularidade. Tem uma condição especial que não é igual ao outro. Então, cada um tem a sua razão de ser. Vamos para o próximo. Cada pessoa tem seu karma. Então, pus aqui esse karma mundial, que agora vai aparecer uma figura, e tem pessoas que vivem lamuriando, né? E parece que está carregando o mundo nas costas, que está tudo em cima dele. Isso daí é muito comum, né, no dia a dia, no consultório, a gente presenciar isso aí e acaba com uma fibromialgia, parece estar todo dolorido aqui no pescoço, na região cervical posterior, e geralmente é por tensão emocional, né? E hoje nós estamos assim vivenciando um karma terreno, né? É um karma mundial terreno, pelos contratempos que nós estamos vivenciando. Alguma razão tem de ser para tudo isso, e por trás de um acontecimento como esse, acaba transcendendo essa situação, nós nos tornamos mais comunicativos com a família, conosco mesmo, mais reflexivo. Então, a pessoa antes estava olhando muito para fora, é o mundo externo, e dificilmente olhava para dentro de si. E agora passou a refletir mais, embora tenha ainda certas intrigas, tal, principalmente em nível político, mas teve esse benefício de refletirmos sobre a própria vida, sobre a transitoriedade de tudo e ver que tem outros valores que devem ser buscados mais no nosso interior do que no exterior. Agora vem uma outra figura, que é de uma moça que estava obesa, né? Vai para uma balança e ela não está concordando com o peso, que ali está marcando um peso exagerado. E ela vira lá para a pessoa lá de onde estava essa balança e diz: qual a possibilidade dessa balança estar com defeito, moço? Quer dizer, não tem defeito, é ela que está comendo demais mesmo, né? E está obesa. Então é comum nós, às vezes, queremos transferir uma coisa que é nossa, que nós mesmos produzimos a ação e teve a reação. Então é uma transferência do karma. Agora vai aparecer outra figura aí na frente, que a balança, né? A pessoa às vezes quer ficar equilibrada, com o fiel da balança ali no meio, tal, e a vida não é assim. Ora a balança vai de um lado, ora vai do outro,
mas a harmonia está na complementação dos opostos, né? Então, nunca a gente vai ficar por muito tempo naquele fiel da balança ali, todo equilibrado, todo harmônico, né? Então, isso daí também é um tipo de ação, mas sempre buscando um equilíbrio. E esse equilíbrio está mais relacionado com o nosso interior. É comum a gente visualizar uma pessoa que vem, que estava desestruturada, indecisa, não sabia que decisão tomar, descarregar essa energia no labirinto e vem uma vertigem, né? Tem outras causas também, mas isso é muito comum. Por quê? A pessoa teve uma indecisão, uma insegurança e aí vem o desequilíbrio, vai descarregar no corpo. E vai descarregar, muitas vezes um vai ter infarto, outro vai ter uma diarreia, outro vai ter um acidente vascular cerebral e outro vai ter lá no labirinto e vem aquelas vertigens, aqueles vômitos, aquela instabilidade corporal, parece que o mundo está de cabeça para baixo. Mas vamos dar sequência. Quando nós, após o nascimento, atingimos uma certa idade, nós vamos para a escola. E ali tem um karma coletivo, infantil. Teve uma vivência naquele lugar, naquele agrupamento, então já tem um reflexo ali de ação e reação e de relacionamento, de convivência, né? Mas essa pessoa cresce, e agora nós vamos para a próxima figura, e acaba num karma universitário. A pessoa já escolheu o que vai fazer na vida do ponto de vista acadêmico, e ali é outro relacionamento. E karma, nós falamos, é também relacionamento, é uma ação de relacionamento aí, né? Mas o processo continua e chega o dia da formatura, que nós vamos ver agora. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, você já se formou, e agora, José? Estou desempregado, não sou nem estudante e nem estou ainda na vida profissional. E vem aquela situação desagradável, de instabilidade também, mas ele escolheu aquilo lá, ele vai ter que lutar com aquilo. Mas é um outro karma, é um karma que vai se transformar num karma profissional também, mas vamos para o próximo slide. Então, no karma profissional é interessante como cada pessoa escolhe uma profissão que mais seja compatível com suas tendências, com suas potencialidades, né? Um vai ser motorista de carro, outro vai ser padeiro, arqueólogo, relojeiro, cientista, jornalista, músico, bombeiro, agricultor, eletricista, costureira, enfim, é uma infinidade de profissão. E todos são úteis, todos têm algo a oferecer à humanidade, cada um no seu papel. E costuma-se dizer que não é importante aquilo que faz, seja grandioso como for, mas o quanto de amor se colocou naquilo que fez. E o amor é a energia maior que move todo o universo e nos move também, né? Então, esse karma profissional é típico de cada um, é da escolha de cada um, e muitas vezes, hoje em dia, a pessoa às vezes muda também, né? E como na natureza tudo muda, às vezes vai buscar outra profissão. Mas vamos dar sequência. Tem o karma do casamento. Isso daí é interessante porque, às vezes, chega ou o marido para a mulher, ou a mulher para o marido, depois de um tempo, fala, "Você é meu karma", como se fosse um castigo, né? E, no entanto, o karma não é castigo, é uma lei natural. E essa lei natural, com o tempo, vai ter uma reação também, né?
E eu costumo falar, brincando, que para conhecer a pessoa, às vezes você tem que comer um saco de sal junto, né? Os dois comendo um saco de sal junto. Por quê? E os dois tendo pressão alta para demorar mais para comer ainda aquele saco de sal, né? Porque a pressão, o sal aumenta a pressão. Mas nós não nos conhecemos e, às vezes, também não conhecemos a pessoa com a qual relacionamos, né? Se nós nem nos conhecemos, quanto mais querer conhecer o outro. E, no entanto, a gente estabelece julgamentos premeditados, inconvenientes para outra pessoa, sem saber o que ela está passando por dentro. Quer dizer, então, o julgamento, a crítica, a aspereza ou a rudeza aí, que falar karma do casamento, não. Houve afeto, houve os vínculos afetivos, e a coisa se concretizou e deveria ser, ou deve ser, e assim é mais saudável, que seja bom para as duas partes. Só que aí é um caso interessante. A gente fala, quando a gente gosta de alguma pessoa, a gente está gostando da gente mesmo. Por quê? É aquele lado oculto que está na gente que nós não conseguimos visualizar. E a gente vê no próximo, projetado no próximo. E acaba gostando do próximo. Mas, na verdade, no fundo, muitas das vezes, nós estamos gostando de nós mesmos, né? Então, e no mapa astral, às vezes isso daí torna-se mais evidente, né? Que um seja a complementação do outro. E é bom que assim seja, porque se fosse todos iguais seria uma monotonia, né? Então, são temperamentos que não devemos considerar como opostos, mas como complementares, como associados para uma união mais saudável. Vamos para o próximo slide. Bom, karma coletivo de nações e povos. É interessante porque muitas vezes as características de um povo, tudo que está passando, seja físico, emocional, mental, político, situações econômicas, sociais, enfim, tudo aquilo tem algo que caracteriza aquele povo. Ele tem determinada língua, determinado folclore, determinado modus vivendi, e que é típico daquela região e daquele povo, né? Mas muitas vezes, isso daí talvez nós falemos numa próxima palestra, muitas dessas pessoas que estão numa nação e num povo, elas podem reencarnar num outro local. Vou citar apenas alguns exemplos assim, mais passageiros, que não é o objetivo de hoje à noite. Mas nós tivemos uma época em que nunca se houve tantos luminares da filosofia, da ciência, da criação da democracia, enfim, dons artísticos, filosóficos, psicológicos, como foi na Grécia Antiga, num espaço tão pequeno e tantos luminares. E muitos desses daí foram reencarnados também depois na Itália e contribuiu para a cultura daquele povo, né? Então, isso daí no caso de Atenas, né? Estão falando daqueles luminares de Atenas. Mas tinha outro povo guerreiro, que era de Esparta. E esses aí estavam ao oposto de Atenas. Não dava valor à cultura, achava que todo o povo deve ser igualado, na mesma situação, tal, e um governo totalitário e antidemocrático. E, aliás, diga-se de passagem, a democracia surgiu na Grécia Antiga, com a reunião do povo, e fazia as discussões, as trocas de ideias, tal, e foi o berço da democracia que depois incorporou lá em Roma. Mas
muitos desses povos, no caso vamos pegar os espartanos, muitos deles estavam reencarnados, depois de um certo tempo, na Alemanha de Bismarck, com a guerra dos 30 anos. Então, a gente vê a migração, às vezes, de pessoas em nível coletivo, levando para outras regiões aquela marca daquela nação que teve na antiguidade. Né? Mas vamos para o próximo, não é o objetivo de hoje. Karma acumulado e maduro. Nessa imagem aí, vocês veem que tem esse tubo verde lá no fundo, depois um azul fraco, mais forte, vai ficando, aí vem o vermelho, tal, alaranjado e vem o amarelo. O karma que amadureceu é aquele que está pronto para vir à tona nessa existência. É o karma presente na vida nossa aqui na Terra. Então, ele está maduro, ele amadureceu. E esse amadurecimento é o karma que geralmente é entre aspas, uma contabilidade divina que vai ser, nessa contabilidade, exposta nessa existência, com débitos e créditos, vamos dizer assim. Né? Então, está pronto para ser maduro, para ser descarregado nessa encarnação. Mas a pessoa pode mudar esse aspecto. Como? Pode pegar e se dedicar com amor, com carinho, tal, para com todos os seres, tal, e esgota logo esse karma benéfico, vamos dizer assim. Aí a própria natureza, aquele karma que estava ainda verde para uma próxima encarnação, às vezes eu brinco, falo encadernação, né? Acaba vindo à tona naquela existência. Então, a pessoa às vezes não entende, fala, mas puxa vida, eu faço tanto bem para tanta gente e tal, agora vai acontecer mais isso para mim? Ela não sabe o que está ocorrendo, mas é uma oportunidade de queimar um karma que viria a eclodir depois. Então, se a gente vai colocando certos vetores nesse karma maduro que acelere o processo de evolução, isso daí vai ajudar a pessoa. Agora, o contrário também é válido, porque ela pode não queimar todo esse karma, entrar no vício, nas drogas, seja lá o que for, e antecipar até a sua morte. Então, o karma não é uma coisa fixa, tem que acontecer. Há uma tendência para acontecer. Há um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio não é uma liberdade total. É uma liberdade condicionada às necessidades daquele ser, naquela época, naquela família, naquela pátria, naquela sociedade ou naquela profissão. Enfim, nós podemos introduzir novos vetores para modificar esse processo do karma maduro. E isso daí, às vezes, é difícil da pessoa entender, porque é uma coisa que mas aconteceu lá no passado, como que tem repercussão atualmente, né? Isso daí nos faz lembrar o princípio da não localidade, do ponto de vista da física quântica. O que vem ser esse princípio da não localidade? Antigamente, era aquele tipo clássico de raciocínio aristotélico em que um fato que teve uma causa aqui, nesse espaço, vai ter um efeito aqui também. Mas não é nem sempre assim, porque esse efeito pode ser um futuro distante ou pode ser de imediato também. Então, não é uma coisa assim que vai ser desse ou daquele jeito. Um exemplo, isso aí eu coloco no livro. Tem que fazer uma viagem, vamos dizer, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu posso ir a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de avião. O livre-arbítrio é meu, dentro das minhas possibilidades. Agora, é um livre-arbítrio, é uma liberdade condicionada. E nós condicionamos.
para chegar mais cedo, atrasar, tal, né? E o karma é interessante que se vai pegar um avião e a caminho do aeroporto estoura o pneu do carro e a pessoa atrasa e perde aquele voo. E as pessoas que estavam naquele voo, se há um acidente do avião, muitas mortes. Aquela pessoa que perdeu aquele avião naquele horário, o karma dele não estava incluso naquela viagem, naquele avião. Entendeu? Então, e outro que às vezes chegou lá também meio atrasado, mas ainda pegou aquele voo e conseguiu comprar passagem a tempo e morreu, ele estava incluso naquele processo kármico. Então, há uma lei divina, universal, kármica, que faz com que nós recebamos, nós vamos receber aquilo que nós fizemos, pode ser num passado muito distante também. Porque hoje em dia se sabe na física quântica que um processo, vamos supor, em que duas partículas estavam unidas, elas se separam, e pode estar a milhares de quilômetros de distância. O que acontece com uma aqui vai repercutir noutra lá. Então, o espaço é relativo aí, porque é quase instantâneo esse processo, né? Então, nos remete a um processo diátmico, né, que está em toda parte, né? Então, esse karma está maduro e ele pode apodrecer antes do tempo, né, de terminar isso daí, como pode também a pessoa vivenciar mais, e a natureza tem seus mecanismos autorreguladores que superam a nossa consciência. Vamos para o próximo slide. Aqui é um exemplo, né? É simples, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu vou deixar para a próxima encarnação para pagar meus pecados, entre aspas, né? E fala assim, eu vou pagar isso aqui em gota a gota, né? Ou pozinho por pozinho, né? Mas tem coisas que o karma é imediato e tem coisa que é tardio. Agora, aqui estoura uma bomba ali, se a pessoa não correr logo, quer dizer, vai estourar mesmo, vai danificar. E às vezes ela fala assim, bom, eu estou com uma dívida aqui, eu vou mudar de cidade para não pagar essa dívida. Eu já não quero pagar mesmo. A dívida continuou. Ele provocou uma causa que vai ter um efeito. Pode ser nessa encarnação, pode ser em outra. Pode ser que numa outra próxima vai ocorrer a contraparte. Então, tem coisas que ocorrem de imediato e tem casos que ocorrem a longo prazo, né? Então, uns pagam suas dívidas em longas prestações e outros de imediato. Vamos para a próxima. O álcool. É um malefício. Agora, olha a figura de cá, o indivíduo caindo, levantando, torna a cair e se esborracha aí no chão. E é interessante que esse processo leva ele a repetir isso daí. E isso daí ocorre muito com a gente de toda aquela experiência do passado, aquele karma, há uma tendência a voltar a coisas que nós já fizemos no passado. E no caso aí, nós pusemos essa imagem por causa do alcoolismo, né? Mas é muito mais fácil nós voltarmos para o passado do que enfrentar o presente ou o futuro, né? Então, o karma, muitas vezes, nós trazemos tendências, vínculos. Está impregnado, às vezes, de nós em um passado. E o karma, eu costumo falar que é pai, é fruto do ontem e é semente do amanhã ao mesmo tempo. Então, o que nós fizemos no passado, o que nós semeamos, nós vamos colher hoje. Um exemplo.
E, ao mesmo tempo que a colheita, é a semeadura também, porque conforme nós procedemos nessa colheita, nós estamos semeando. Então, hoje é fruto do passado e é semente do amanhã. O hoje vem a ser uma ação, consequência, muitas vezes, do passado, mas o modo como agirmos, nós podemos melhorar ou piorar o nosso futuro no presente. Porque o passado, ele precisa do futuro para que se manifestar. O futuro precisa do passado para ter algo para superar e evoluir e transcender e seguir em frente. Mas os dois só têm sentido conforme nós agirmos no eterno aqui e agora. Porque o passado já foi, o futuro é uma projeção da mente, e muitas vezes a pessoa fica tão presa ao passado e trazendo mágoas desse passado e causando muitas doenças. E, por outro lado, aquela ansiedade com o futuro. Então, eu digo assim, isso daí é igual uma pessoa está andando com um carro, ela está olhando o retrovisor lá atrás e não está atento à estrada atual. Ou então ela está preocupada com o futuro. Então, ora nós estamos focalizados no passado, ora no futuro. E o que nós precisamos é, uma vez que os dois não existem, o que existe é o eterno aqui e agora, dar um presente para nós mesmos, para viver com alegria o nosso presente. Por pior que seja, tudo tem uma razão de ser. E como disse o apóstolo Paulo, fique o repleto de júbilo no meio de tantas tribulações. Quer dizer, viver com alegria. Por que se a vida está difícil, não sei o que, tal. Hoje tem um conceito da epigenética, que são fatores que nós trazemos conosco, o patrimônio genético, mas tem fatores externos e internos que vão atuar nesse patrimônio genético e pode ser mudada a situação daquele gene que nós trazemos conosco. E como pode ser isso? Muitas vezes nós trazemos isso daí e nós temos genes para o bem e para o mal, para a saúde e para a doença. E conforme o estado emocional, mental da pessoa, ela vai ativar um gene para a saúde ou um gene para a doença. E isso daí já está provado cientificamente, né? Está mais do que comprovado e com a microscopia eletrônica, que conforme as nossas ações, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nós vamos ativar o gene para o bem ou para o mal. E como isso ocorre? O cérebro vai fabricando determinadas substâncias neurológicas que vão na circulação sanguínea e distribui para todo o organismo. E vai ter repercussão em várias partes. No setor endócrino, com as glândulas endócrinas, porque elas também têm essas substâncias, esses neuropeptídeos chamados, que são moléculas gigantes de aminoácidos, vai ter repercussão também na nossa imunidade, na nossa defesa, e os glóbulos brancos, que são elementos de defesa, eles também têm esses neuropeptídeos, essas moléculas gigantes de aminoácidos, armazenam essa substância dentro de si e tem receptores nas células, na superfície da célula, desses neuropeptídeos. Então, há uma conversa das células cerebrais, através do sangue, levando essas substâncias para as glândulas e para o nosso mecanismo da imunidade. E isso daí, quando a pessoa está em baixo astral, se mortificando, muita angústia, muita depressão,
ela está fortalecendo o gene para a doença. E quando está em alto astral, sereno, em harmonia, com fé, esperança e amor, está fortalecendo os genes para a saúde. Então, e hoje nós vivenciamos uma época em que a ansiedade, a angústia, a tristeza, a depressão, o pânico e outras coisas mais levam ao estímulo de tantas doenças que não existiam em grande quantidade na antiguidade. Por quê? Porque está estimulando determinados genes que não são para a saúde, sim para a doença, né? Aí eu pus aí, se você estiver vendo essa imagem perfeitamente da moça aí, você está bêbado, né? Porque ela não está perfeita. Mas vamos em frente, vamos para outro. Bom, há um karma físico, e esse karma físico é o que nós fazemos com a nossa ação. E esse karma físico tem um peso 1. E vai aparecer aí agora, no próximo clique, né? Mais um clique, que esse karma da ação corresponde simbolicamente, não é uma coisa matemática, mas simbolicamente 1 quilo. É aquela da mitologia que a pessoa carrega aquela pedra até no alto da montanha, né? Quando está lá na extremidade já cai e ela volta de novo pegar a mesma pedra. É o karma relacionando com o passado que tende a se repetir, né? Mas costuma-se falar que esse karma da ação tem um peso 1. Agora vai aparecer o karma astral, das emoções, dos sentimentos, e esse daí tem um peso 5. Vejam só, 2 pessoas na balança. Uma está sorrindo, do nosso lado esquerdo, aí, e outra está chorando. Elas estão na mesma situação. Um está fazendo um karma que vai te dar saúde, sorrindo, contente, feliz, e outro um karma para a doença. Então, nós mesmo criamos as situações nossas. Fala assim, mas não é o mais sério, o físico? As emoções falam muito alto. É em nível astral e vão a mais distância do que o físico. Então, ele tem um peso maior. E tem outra imagem agora de um karma mental. E qual o peso, entre aspas, desse karma mental? É de 25 quilos. Já vai aparecer aí. Vai falar mais. Então, o pensamento tem essa força? Sim, muito mais. Tudo que existe, antes de existir por si, existiu no pensamento de alguém. Anne Besant fala que o pensamento de Deus constrói o universo. O teu pensamento constrói a ti mesmo. Então, o pensamento é uma força muito poderosa e tudo que existe, antes de existir, existiu no pensamento de alguém. Então, é importante o que a gente faz? Sim. É importante o que a gente sente? Sim. Mas muito mais importante é o que a gente pensa. E tem uma frase que diz: o homem é o que pensa. Então, vamos ter uma ação física reta, uma emoção sublime, um intelecto ardente e que seja mais iluminado, né, para ter bons pensamentos. Vamos para a próxima. Isso daí é um pensamento de uma coletânea dos hindus, aliás, dos judeus, que diz assim: nossos pensamentos dão origem às nossas palavras. Nossas palavras dão origem aos nossos atos. Nossos hábitos vão formar nosso caráter. E nosso caráter vai formar o nosso destino. Então, o nosso destino começou com o quê? Com o pensamento. Depois, o que a pessoa fala muitas vezes é o que ela pensa. E conforme as palavras, precisa tomar cuidado, que tem uma ação muito grande.
e aquilo lá vai se tornando um ato corriqueiro que vai formar o hábito, que vai formar o caráter, que vai formar o destino. Isso daí é do Talmud. Essa é uma coletânea dos judeus que serve como não só uma religiosidade, mas principalmente como uma conduta de vida. Então, cuidado com o que a gente faz, sente e pensa. Vamos para o próximo. Aí a pessoa descansando, né? E a pessoa vai assim descansando aí. Mas tem uns que descansam assim, outros estão mais agitados, né? E muitas vezes não pode ser um descanso, mas uma falta de ação, uma omissão. E às vezes uma omissão que caberia a pessoa fazer, ela não faz. Essa inação é um karma de omissão, quando não vai auxiliar uma outra pessoa, por exemplo. Vamos em frente. Aqui. Então, nós falamos do karma e do livre-arbítrio. Né? Você é livre para escolher se quer se casar. Né? Quer dizer, é uma época antiga, né? Quer dizer, a moça está grávida lá, vamos salvar a vida. Né? Isso daí é apenas simbólico, é lógico, né? Mas tem situações na nossa própria vida que a gente tem que refletir sobre o que fazer. E isso daí pode trazer as maiores consequências, ou para o bem ou para o mal. Mas depois nasce a criança, alegra o sogro, o avô, tal, e fica tudo em paz, né? Então, não é o livre-arbítrio é relativo, né? Vamos para outro. Cada homem é o seu absoluto legislador, o dispensador da glória ou das trevas para si próprio, e o decretador de sua vida, recompensa e punição. Pois bem, isso aí é a balança da justiça, né? Fala que a justiça é cega, e hoje em dia nós vemos tanta cegueira, né? Que acaba prejudicando, às vezes, muitas pessoas também. Mas é de Mabel Collins e eu achei muito significativo. Vamos para o outro slide. O homem é o X da questão, é o problema e a solução. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Vamos para outro? Eu acho que já deve ter acabado, né? O assunto do karma. Agora eu pergunto para o Otávio se quer que continue com o Dharma ou deixar para a próxima. Para mim, tanto faz, porque eu estou vendo aqui o adiantado da hora, se às vezes achar melhor o pessoal fazer pergunta, nós estamos aí. Ou se achar melhor eu continuar e falar sobre o Dharma, fiquem à vontade. Buki, eu tenho a impressão que a gente pode dar sequência agora nessa meia hora que segue, com as perguntas que foram feitas e com uma interação maior com as pessoas. Eu vi que surgiu uma pergunta ali e eu pediria que outras pessoas que queiram perguntar sobre o karma se inscrevam para eu passar a palavra ou coloquem suas perguntas no chat. E eu já tinha uma pergunta para você também, mas antes de fazer a minha, eu vou abrir a palavra para Marta, que lançou uma das questões, a primeira pergunta no chat, sobre a hora da morte. Marta, você quer abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta diretamente para o Book? Está Oi, contigo. Otávio. Sim, pode ser. Boa noite, Marta, gente. da onde você é? Se apresenta e faz a pergunta. Olha, eu sou a Marta, que moro em Petrolina, mas eu sou ligada ao gueto do seu João Castilho, aí em Cuiabá, do gueto Anne Bessa. Mas eu moro em Petrolina, mas estou ligada. E, escuta, a minha pergunta é porque existe sempre um dizer, né? Só se morre na hora certa.
Então, eu tenho sempre essa dúvida, será que isto é uma circunstância de mudanças durante uma vida, ou se realmente é um propósito kármico, você já ter uma determinada data para você ir? Porque a gente vê muitas situações de acidentes, de adoecimento, como agora mesmo no corona, uma pessoa de 90 e poucos anos sair curado, enquanto outros, bem jovens, não saem curados. Então, o povo mesmo diz, né? Só se morre na hora certa. Isso é kármico? Tudo é kármico. Mas nós, às vezes, podemos antecipar ou adiar nossa morte. Quer dizer, não é uma coisa assim taxativa, radical, estanque, não. Alguma causa tem por detrás, que muitas vezes nós não conseguimos decifrar, de saber. Nós teríamos que pesquisar como foi o passado também dessa pessoa. E outras pessoas às vezes estão envolvidas naquele karma também, e às vezes a família, o coletivo e tal. Se a pessoa se entrega ao vício, ela pode antecipar a sua morte. Se a pessoa fica no baixo astral, ela vai trazer mais doenças para si mesma. E ao passo que se ela ficar mais em alto astral, ou ações benignas, vai prolongar sua vida. Então, não é uma coisa assim estanque, mas os desígnios de Deus têm os seus porquês, né? Obrigada. Obrigado, Marta. Obrigado, Book. Eu já vi que surgiram duas outras perguntas. Marta, lembra de desligar o microfone daí. Mas eu também queria fazer uma, vou tomar licença então de fazer uma rapidinho e em seguida abro para quem já fez pergunta. As outras que surgiram ali. Você foi passando pelos vários tipos de karma, Book, de um modo bastante didático para todos nós. Falou do karma mental, astral, físico, falou do karma individual acumulado, do karma que amadurece, falou do karma coletivo. Normalmente, quando a gente se percebe no mundo e vê as coisas que chegam até nós, a gente tem um primeiro momento de querer culpar todas as outras pessoas. Até que a gente chega naquela percepção da frase bonita que você projetou da Mabel Collins, que cada ser humano é responsável e legislador, sendo a causa geradora e aquele que vai receber os efeitos das suas escolhas no passado. Isso é interessante e difícil, às vezes, para a gente assumir que nós somos responsáveis pelas coisas que estão acontecendo conosco. Talvez um modo um pouco mais difícil e um passo além é a gente descobrir que a gente é corresponsável pelo karma coletivo que nós estamos vivendo. Em um dado momento, eu me lembro de ter ouvido que nós temos um karma da profissão, que você passou aí. Eu tenho por profissão advogado, advocacia. E aí, às vezes, as pessoas olham, e às vezes com os olhos um pouco tortos, sobre os advogados, mas independente de um advogado ou de outro advogado, quando nós abraçamos uma profissão, nós abraçamos o karma coletivo de toda aquela profissão. Quando nós nos encontramos no mundo no século XXI e vemos um período de Covid, não adianta a gente pensar que isso é uma responsabilidade de um povo, de uma parcela da humanidade. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa questão do karma coletivo e da aceitação compreensiva do karma coletivo do qual nós fazemos parte? Sim. Tem uma frase de Dani Rudyard que diz assim, e isso daí está incluso lá no Dharma, como depois nós vamos ver. É a pessoa que acontece ao evento, não é o evento que acontece à pessoa. Em outras palavras, nós irradiamos uma energia. Há uma frequência vibratória, há todo um patrimônio que nós trazemos do passado individualmente. Mas, logicamente, que isso daí está inserido numa coletividade também, né? E esse processo é como se nós estivéssemos irradiando uma energia individual e, ao mesmo tempo, uma energia coletiva. E as pessoas que têm afinidade com essa energia e as coisas que também têm afinidade, elas vão se aproximando de nós
e os fatos vão ocorrendo. Então, é nós que criamos a situação, consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente. Mas nós criamos essa condição irradiando determinadas energias. E se a gente raciocinar um pouco em nível de coletividade, a coletividade não estava tão bem, e como não está ainda, né? Mais sofrimento. Mas tinha que ter um efeito para pôr as coisas no devido lugar. Agora, por outro lado, também fala que o karma tem que ser cumprido, mas tem que tomar cuidado, porque tem que ver, ai daquele que for a causa do karma, do mau karma, né? Então, se o que nós estamos vivendo existir algum processo de criatividade para dizimar a população, quer dizer, nós irradiamos isso daí e vamos receber também. Porque nós costumamos falar, isso daí aconteceu por causa disso, disso, disso. E nós queremos ficar fora desse contexto. Agora, tanto individualmente como coletivamente, nós estamos inseridos nesse contexto, irradiando determinadas energias e atraindo também. Mas, por pior que seja uma situação, se a gente raciocinar que nós somos eternos, nós saímos da morte, mas não saímos da vida, a vida continua. Quer dizer, nós temos muito alento e tem que ter pensamento positivo e seguir em frente, porque uma boa ação, um bom sentimento, um bom pensamento vai trazer muito mais bem do que, às vezes, milhares de pensamentos negativos, né? Então, tudo tem uma razão de ser. Às vezes a gente não encontra a causa, mas isso às vezes ocorre. E às vezes fala assim, mas como que, então, se eu fiz isso para fulano, depois ele faz para mim, fica um moto contínuo, e ele me mata, depois eu mato ele? Não, tem suas variáveis e tem outros recursos que nós podemos colocar aí, e tem fatos, às vezes, que a pessoa não está naquele contexto porque ele não está naquela existência física, vamos dizer. E nós temos certos vínculos com essas outras pessoas. E pode ser que vá ocorrer no futuro também. Mas a natureza tem seus mecanismos autorreguladores que superam a nossa consciência. Não sei se respondi ou se compliquei. Obrigado, Buck. O nosso karma coletivo hoje está nos permitindo, nessa noite, receber, vou registrar aqui a presença de José Luiz, nosso irmão da Bolívia. A gente está tendo a oportunidade de reunir pessoas de todo o Brasil por essas videoconferências e além. Então, nessa noite, nós recebemos a visita aqui de irmãos bolivianos, né, representados pelo José Luiz, que está aqui conosco. Eu recebi uma pergunta aqui do Rogério Bezerra, ele registrou no chat, mas eu pediria que ele se apresentasse, dissesse a cidade e registrasse a pergunta diretamente ao Buck. Rogério Bezerra, por favor. Eu vou ler a pergunta, se o Rogério quiser fazer diretamente, ele pode usar a palavra, mas ele registrou no chat o seguinte: como podemos identificar que tipo de karma está ocorrendo com a gente? Tem como reconhecer? Ele não especificou, mas talvez esteja falando de um karma que amadurece em perspectiva física, astral ou mental. Veja só, nós temos registrado dentro de nós todo o nosso passado, desde que o mundo é mundo, desde a manifestação. Porque nós percorremos os vários reinos da natureza e nós trazemos conosco todo esse aprendizado nesse sistema evolutivo. E como descobrir como foi nosso karma? São milhares de existências, né? São milhões de anos, porque passamos ao princípio espiritual pelo reino mineral, vegetal, animal, humano, em muitas encarnações. Mas o melhor meio para saber isso daí
é quando a pessoa está num nível evolutivo que ela vai suportar essa análise do passado. Senão não vai vir tão cedo assim, não. Porque às vezes pode trazer muito mais mal do que bem. Porque às vezes ela não está preparada para enfrentar face a face o que é coisas do passado, né? Como dizia o apóstolo Paulo, quando era criança, falava, pensava e sentia como criança. Hoje que sou adulto, deixei as coisas de criança. Quer dizer, quando a pessoa está apta para receber essas informações, há dentro dela todas essas informações, o átomo físico permanente, o astral, a molécula mental, registrou tudo, tudo, físico, emocional e mental. E, além disso, tem o registro acástico, né, que é um registro de memória da natureza, que tudo que diz respeito a um determinado fato, por exemplo, futebol, está registrado lá, política, está registrado. Tudo é registrado na natureza. Mas nós vamos ter acesso a isso daí quando nós evoluirmos espiritualmente a ponto de suportar a nós mesmos do nosso passado, porque nós trazemos a animalidade do passado também. Os nossos instintos, às vezes, estão ainda presentes, mas temos um alvorecer de um futuro brilhante, de uma vida bem exuberante. Então, essa encruzilhada da vida que nós estamos é uma fusão de todo esse passado com a nossa aspiração em relação ao futuro. E quando o homem estiver bem desenvolvido, ele vai saber quem ele é. Por isso que é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. É o autoestudo, a autoobservação, é a dedicação, é o servir, é o altruísmo. É como diz lá na doutrina secreta: teosofia é abnegação, é servir, é renúncia ao eu, é o desapego de nossas tendências que não nos convêm. Mas isso daí, nós trazemos determinadas marcas, às vezes, desse passado. E, como nós falamos, há uma tendência a repetir algumas coisas desse passado, porque nós já temos experiência dele, é mais fácil repetir do que enfrentar o Dharma, o dever que nós vamos ter daqui para frente. O que eu podia dizer é isso. Book, nós temos mais 8 perguntas até o momento, pelo que eu estou conseguindo registrar aqui. Vamos tentar passar por elas. Agora está a palavra com Gabriela Ravetti. Se você, Gabriela, quiser se apresentar e fazer a pergunta diretamente, a voz está contigo. Se você preferir, eu leio. Vou esperar para você. Boa Diga. noite. Boa noite. Sou Gabriela, do Ceará, Calcaia. Eu gostaria de saber, quando uma pessoa ela se casa com outra, se ela pode estar juntando o karma dela com daquela outra pessoa que ela se casou e ainda com da família da pessoa. Não tem dúvida, porque karma é relacionamento, é vínculo também, né? É vivência, né? Agora, como eu falei, às vezes pode a pessoa está muito bem e tal e resolve separar tal. Só um pouquinho, Book. Gabriela, lembra de melhor, fechar o microfone. Pode seguir, Book. porque isso daí é muito relativo. Às vezes, quando a convivência está boa, tudo bem, mas chega um ponto que fica tão insuportável para as duas partes que tem que refletir. Agora, tem aquela máxima do Cristo, né? O que o mestre faria em meu lugar, né? Nós temos que pensar por nós mesmos, né? Essa autodescoberta. Mais alguma pergunta? A próxima pergunta vem do Jorge Branco. Jorge, quer se apresentar e fazer a pergunta? Por favor. Boa noite, Book. Boa noite. Só sobre os slides que você apresentou do percentual do karma maduro, 5%, e do percentual dos demais karmas. Então, seria somente
teríamos na presente encarnação coisas que não podem ser mudadas, como karma maduro, nesse percentual mínimo? Podia, por favor, explicar isso Não. melhor? O karma que não chegou e vai chegar, e mesmo que seja nessa encarnação, ele pode ser mudado, dependendo da nossa mudança, dependendo de novos vetores que a gente coloca aí. A gente pode ativar ou pode desativar esse karma precocemente. Então, sempre há um vetor novo para mudar a resultante disso daí, dependendo da nossa conduta. Nós somos senhores do nosso destino. Então, nós podemos mudar, sim, isso daí. Mas tudo isso daí depende de nós. Mas não é fácil. Não é fácil porque a gente traz determinadas idiosincrasias, determinados processos do passado que repercutem até hoje. Mas acontece, às vezes, de a gente ter um karma com outra pessoa que não está aqui no momento e que a gente vai encontrar no futuro também, né? Tudo pode ocorrer. E, por outro lado, quando a gente dorme, a gente pode ir para o astral, encontrar com essas outras pessoas também, e muitas vezes uma conciliação pode mudar esse karma maduro de tal modo que seja favorável, né? Então, nada é estático, nada é assim imutável. Se tem uma coisa que não muda, é o fato que tudo muda, né? Tudo é passageiro, né? Menos o motorista ou o cobrador, mas pode ser mudado. A próxima pergunta é do Roberley. Roberley, você quer se apresentar, abrir o microfone e fazer a pergunta? Por favor. Eu vou ler a pergunta. Se você quiser fazer uso da palavra, você vem, tá, Roberley? A pergunta deixada por ele no chat é o seguinte, Book. O karma pode ser cíclico, a mesma situação se repetindo várias vezes durante a vida? Será falta do aprendizado contido na situação ou é ainda para afirmar o aprendizado? Não, pode ser sim, pode. A tendência é de repetir, né? Até eu falo brincando, né? Quem não entra na linha, entra na lenha, né? Se ela não se corrige e traz essas mesmas tendências, né? Quer dizer, ela acaba sofrendo, ela está contra si mesmo, né? Quer dizer, é uma coisa autogerada e nós não podemos ficar estagnados num passado que já se foi, porque isso daí vai trazer mais mal do que bem, quando foi geralmente um passado desagradável e tal. Mas como a evolução é uma lei da vida, né? Isso daí está inerente em toda a natureza, a tendência é a pessoa chegar a um ponto que ela vai refletir sobre isso e vai mudar. E isso daí vai depender dela mesmo, né? Mas é muito comum a pessoa vai e volta e sempre está naquela roda viva que não sai daquilo ali. Mas tudo depende de nós mesmos. É a pessoa que acontece ao evento, não é o evento que acontece à pessoa. E essas marcas do passado, eu considero como sendo o lixo do nosso inconsciente. O lixo do inconsciente é o porão da casa. Nós vamos pôr lá coisas que não servem. É uma cadeira quebrada, é um vaso quebrado, é um entulho que está lá e vai começar a atrair barata, escorpião, rato. E chega um ponto que esse porão está lotado e precisa esvaziar. E aí vem um ato doloroso, que é difícil mexer com esse passado, essa catarse, se pôr para fora. Mas uma vez feito isso, é um alívio imediato. Porque aí o porão está limpo, está cheiroso, tal, e aí vai cuidar um pouco do consciente. Acontece que o inconsciente ele influencia muito
no nosso consciente. E é coisa do passado mesmo, né? Então, nós temos que limpar esse lixo do porão do nosso inconsciente e tocar a vida em frente. E o melhor remédio para isso é contentamento, né? Até tem uma frase da ciência da yoga que diz assim: superlativa felicidade resulta do contentamento. 5 palavras. Superlativa felicidade resulta do contentamento. E nós falamos que o contentamento acaba trazendo saúde também, né? Falando de saúde, vamos em frente, eu vou ler a mensagem que o Paulo Roberto me enviou. Se ele quiser depois complementar na pergunta, a questão chegou para mim da seguinte maneira, Buch. Hoje em dia, a medicina afirma que o fator genético, por exemplo, se na família tem pessoas que infartam, pode ser que essa pessoa tenha um fator de risco maior. Esse fator genético é produzido pelo karma ou o karma pode acelerar ou diminuir o fator de risco? Sim, as duas coisas são válidas. Por quê? Eu tive casos assim, por exemplo, um indivíduo que o pai faleceu com 42 anos de um infarto. Quando ele teve 42 anos, o filho, ele teve também o mesmo infarto e lembrou do pai, né? E ele tinha uma vida até laboriosa, tudo, e trabalhava tudo muito bem, e não tinha vício, nada. E eu falei, não, você está com infarto, tal, correu para o hospital, tal, já fizeram o cateterismo, puseram o stent, tal, mas na mesma época do pai, né? Com a mesma idade, vamos dizer, né? Então, a gente encontra esse fator genético, que é um processo kármico mesmo da família. Há tendências naquela família para isso daí, né? Agora, felizmente, hoje tem mais recursos, porque se fosse numa época de 40 anos atrás, já teria morrido, né? Mas, realmente, nós trazemos karmas coletivos do nosso passado com vínculos familiares, né? Isso é comum ocorrer mesmo. Agora, como eu falei, nós podemos mudar muitas vezes o processo através de novos vetores. Então, mesmo que seja coletivo, pode a coisa não ser definitivo, né? Queridos, quem ainda não registrou a presença, deixe seu nome, e-mail, a cidade de onde você está acompanhando no chat, para depois receber outras mensagens. As perguntas que eventualmente não possam ser respondidas hoje vão ser trazidas no início da nossa exposição na semana que vem. Na sequência, eu tenho aqui uma solicitação de palavra pela Mariana. Mariana, você está por aí? Acho que você chega de Águas. É isso mesmo? A palavra está com você. Boa noite a todos. É Denise que está falando, que estava registrado como nome de Mariana, minha filha. A pergunta é o seguinte: Buch, nós criamos karmas enquanto desencarnados? Até se tem um exemplo no caso de um desencarnado estar em obsessão, criando obsessão no encarnado. Existe essa criação de karma enquanto desencarnado? Não tem dúvida. Isso ocorre muito mesmo, e logo que desencarna e está no baixo astral, né, no purgatório, vamos dizer assim, aquele processo, principalmente se havia alguma dependência ou de droga, ou do álcool, ou do cigarro, seja lá do que for, a pessoa vai procurar naquele que está encarnado as emanações daquele ser, do seu astral, para alimentá-lo naquele vício, né? Porque lá não tem a cocaína, não tem a maconha, não tem a necessidade. Mas, por um fator benéfico da própria natureza, aquelas partículas do astral que não são alimentadas daquelas pendências ou dependências que a pessoa tinha,
elas vão perdendo seu poder vibratório e vão sendo eliminadas. Então, acaba a pessoa saindo para um astral melhor, né? Porque lá no astral tem lá seus pronto-socorro, tem hospital, tem tudo que aqui tem, muito mais. E vem aqueles seres receber essas pessoas que passaram por lá, e às vezes demora um certo tempo, e geralmente é aquele porão do inconsciente que eu falei, mas que está impregnado na pessoa, e muitas vezes ela estabeleceu vínculos com aquela pessoa que está aqui na Terra, viva, com seu corpo físico, e pode haver, sim, esses processos obsessivos. Isso aí não tem dúvida. É só ir no hospital psiquiátrico, a gente vê um monte de casos desse tipo, né? E é uma linha, às vezes, muito tênue entre aquele que está aqui e o outro lá, porque os dois se encontram também no astral, né, às vezes. Agora, lá no astral também tem aqueles espíritos socorristas, os auxiliares invisíveis, tanto encarnado como desencarnado, que vão procurar ajudar a tirar daquela situação de conflito em que o desencarnado está, né? Agora, a melhor coisa para isso daí é emanar pensamentos positivos para aquele que está do outro lado, né? Procurar vibrar por ele, fazer uma prece e tal, que um dia isso daí vai se expandir, vai esclarecer, vai clarear o astral e o mental daquela pessoa que está nessa situação e vai melhorando. Mas a evolução é um processo que é inexorável e ele tem que entrar nesse processo, às vezes doloroso mesmo. Que existe, existe. Agora, precisa tomar cuidado, porque às vezes a culpa está na pessoa que está aqui na Terra, que está criando condições para que isso daí ocorra. E muitas vezes o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá, e outras vezes é daqui para lá. Então, se ela está numa faixa vibratória muito prejudicial, ela vai atrair aquele que passou para o outro lado da vida. Trim, trim, trim. A gente ainda tem uns 5 minutos aí, 5 perguntas. O telefone agora está chamando o Joaquim. Joaquim, você está por aí? Estou. Qual é a sua pergunta? Oi, ok. Joaquim, Porto Alegre, Loja Dharma. Hulk, aquela coisa de família, né? Minha mãe foi muito pobre na infância. Cresceu, foi uma boa mãe, nunca reclamou da vida, ajudava as pessoas, morou sozinha um tempinho. Minha irmã chegou, e aqueles cobertores? Mãe, dei para o fulano, dei para o ciclano. Então ela ajudava muita gente, mas acaba tendo os AVCs e está qualquer coisa como 10 anos na cama, basicamente em estado vegetativo. E eu fico olhando, né, completamente ciente que nada é por acaso, mas olhando na superfície, eu digo, puxa vida, uma pessoa que aparentemente foi tão boa, como é que merece isso, né? Então a pergunta também fica assim, tem um ganho evolutivo nisso? Outra coisa, até um aspecto cultural. No passado, quando a pessoa tinha problemas graves, ela morria, por exemplo. Hoje ela se alimenta com sonda, que não existia no passado, então a pessoa morria, né? Então é estranho que a própria medicina parece que prorroga um sofrimento assim. Mas tudo está no jogo, né? Mas assim, como olhar essa situação? E será que ela também precisaria de algum tipo de incentivo para fazer a passagem? Eu fico um pouco atrapalhado com essa situação. Realmente, muitas vezes nós temos aqui uma doença que se prolonga e é um sofrimento danado, né? E isso daí causa muitas dores e mal-estar, vamos dizer assim. Mas, pela literatura espiritual, quando a pessoa passa para o outro lado, esse fato que ela sofreu aqui é um alívio muito grande para ela. Porque ela, às vezes, vê que ela está... Eu estava doente, agora estou bem e tal, mas tem algum karma que provavelmente nada é de graça, daquele passado que repercutiu hoje, né? Mas isso daí...
E isso daí me faz lembrar, isso daí é coisa para outro assunto, mas do Aleijadinho, né? Antônio Francisco Lisboa, que na outra encarnação foi Miguel Ângelo, e que também chegou uma encarnação que ele era Mário Tiradentes, Mário, que depois veio como Gregório IX, o Papa, depois veio como Francisco Pizarro, que invadiu lá o Machu Picchu, né, o Peru, e fundou a cidade de Lima, e depois veio como Tiradentes. Esse é um assunto que talvez na reencarnação a gente vai abordar. Mas esse processo, assim, é um processo que satisfaz. E quando o Aleijadinho voltou para a pátria espiritual, ou melhor, o astral, né, quase de imediato ele se viu, porque ele tinha lepra, e tinha todos aqueles defeitos e tal, e ele vira para os companheiros que vieram recebê-lo no astral, e fala, nossa, eu estou bem, por que não morri antes? Então, mas ele tinha também, por que ele teve lepra? Porque como feitor de escravo que ele tinha sido numa encarnação, ele cortava pedaços do dedo das pessoas e jogava para os cães quando a pessoa, o escravo, cometia qualquer falta. Então, e aí ele veio com a lepra. E isso daí, tudo tem sua razão de ser. É o fato do AVC e tal. Agora, realmente, a função do médico é prolongar a vida, né? Porque ele é o pêndulo, muitas vezes, da vida e da morte. E que atitude tomar, né? Se fosse um mestre, o que faria no meu lugar? Então, seria isso. Mas acaba sendo benéfico no astral para ela. Viu? São 9h. Nós temos aqui, pelo menos, registradas mais 7 perguntas que eu tenho impressão vão ficar para a gente tratar na semana que vem. Curioso é que uma delas vem assim, como posso eu falar para o meu afilhado de 12 anos que isso é exatamente desse jeito que nós estamos falando? Então, tem muitos mistérios aí sobre isso tudo, né? E a gente tem uma chance, eventualmente, de estudar e tentar aprender um pouco sobre a vida juntos. Book, se você quiser fazer uma meditação de encerramento, eu vou ressaltar que as perguntas que ficaram aqui, nós vamos registrar, deixá-las anotadas, e no encontro da semana que vem, voltar a elas, porque na semana que vem nós ainda estaremos focados numa busca de entendimento sobre o karma. Eu vou tomar a liberdade na semana que vem de mostrar alguns aforismos que foram escritos por Judge, entre outros materiais, para que a gente aprofunde, então, o entendimento do karma que está sendo desenvolvido agora, o karma que se acumula e o karma que amadurece. Book, se quiser fazer uma meditação. Só para saber, a próxima, então, é você que vai fazer a exposição, né? E assim a gente vai fazendo essa dobradinha. Ainda vamos seguir no karma para depois passar um pouco mais à frente ao dharma. Ah, sim. Não, eu digo quando for chegar a minha vez para você me avisar previamente, apenas isso. Mas é um prazer ouvi-lo na próxima. Bom, então vamos ao encerramento desse banquete fraterno e espiritual em que nossas almas se sentem alimentadas, vibrar para que todos os seres recebam as bênçãos emanadas de nossos corações. Que todos os seres no planeta Terra sintam alívio de suas dores, esperança para todos os seres, amor, fé, esperança, caridade, harmonia, bem-aventurança, saúde, paz, sabedoria e um bom viver. E terminando com a mantra da unidade.
Há uma vida oculta vibrando em cada átomo. Há uma luz oculta brilhando em cada criatura. Há um amor oculto que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno consigo, que por isso mesmo é uno com todos os seres. Que todos os seres sejam felizes, sejam ditosos e vivam em paz. Namastê. Namastê. Muito obrigado, Book. Eu vou pedir para que o Sérgio espere mais uns 2 ou 3 minutinhos antes de desligar, que eu vou fazer aqui uma anotação geral do chat. A voz está livre, se vocês quiserem se despedir, meus queridos, uma boa noite a todos vocês. Amanhã, às 19h30, nós vamos ter o segundo encontro de estudos da doutrina secreta, e os nossos encontros seguem diariamente, sempre nesse horário. Para você que quer aprofundar os estudos em Karma, Dharma e Reencarnação, na quinta-feira da semana que vem, eu, Otávio, estarei dando continuidade na apresentação de reflexões gerais sobre o Karma. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Gratidão, Book, Otávio. Beijos, amigos. Palestra, Boa noite. Obrigada, Book. Boa noite. Muito obrigado, Book. Muito obrigado. Maravilhoso. Obrigada. Namastê, obrigada. Namastê. Namastê, irmão Book. Boa noite. Buonanotte per tutti voi, un bacio e un abbraccio, arrivederci e a presto. Ecco, ragazzo. Ah, sì. Grazie. Arrivederti. Sì. Ao de lá. Gratidão. Obrigado. Agora só é a dúvida. Que book que falou? Book 1, book 2, book 3? Book 4, Book 5, Book Shop. Então, a gente só não sabe qual book que falou, né? É meu irmão gêmeo. Otávio, pode encerrar a gravação. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau para vocês. Ricardo, o Otávio ainda está gravando. Está com seu comando, Otávio, a gravação.